Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui da nossa turma. Que bom tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso estudo. Mas antes, como sempre, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetPosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais para a sua preparação. Pessoal, me permita também, mais uma vez, divulgar o meu Manual de Direito Administrativo, publicado pela editora GEM, pela editora Método, ideal para a sua preparação, extremamente completo, extremamente didático, ideal para você. Perfeito? Muito bem. Pessoal, nós vamos dar início aqui neste nosso encontro a uma das temáticas mais ah, complexas do direito administrativo, não por ser difícil, mas por ser extremamente grande. Nós vamos dar início à temática das licitações, perfeito? Vou projetar o nosso material, você acompanhe comigo. Vamos lá, e o nosso foco aqui, naturalmente, é a temática das licitações, com foco na Lei 14.133. E eu pensei, dentro da grande matéria licitações, diversos pontos para nós conversarmos. Como você já sabe, ignore a numeração, o importante realmente é o nome do tema. Nós vamos começar já direto com o tópico da contratação direta, porque é um dos pontos mais importantes da temática de licitações. Então, relembre comigo que a expressão contratação direta é um gênero, e é um gênero de duas espécies. É um gênero da espécie dispensa e é um gênero da espécie inexigibilidade. Perfeito? Veja, pessoal, ao falarmos em contratação direta, nós vamos falar na situação em que a administração contrata com o sujeito sem realizar um procedimento licitatório. A administração contrata com o sujeito sem realizar um procedimento licitatório. E essa contratação direta pode ser uma dispensa ou pode ser uma inexigibilidade. Bom, nós vamos estudar o conceito e algumas hipóteses das duas, da dispensa e da inexigibilidade. Antes, para deixar claro para você, a contratação direta indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, enseja do contratado e do agente público responsável responsabilidade solidária pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Então, numa contratação direta e indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, responsabilidade solidária entre o agente público e o contratado. Maravilha. Vamos lá? Vamos entrar primeiro, então, na dispensa, perfeito? Perceba, pessoal, que a dispensa, anote para mim, é uma espécie de contratação direta que, embora viável à competição, razões legais ensejam a sua não realização. A dispensa é uma espécie de contratação direta que, embora viável à competição, razões legais ensejam a sua não realização. Então, é possível competir, é possível licitar, mas por razões legais, a licitação pode ou não acontecer. De modo que a dispensa se divide ainda em duas. Se divide na licitação dispensável e na chamada licitação
dispensada. A dispensável, a licitação é possível e fica a uma análise discricionária do gestor. Na dispensável, a licitação é possível, pode ou não licitar, ficando a uma análise discricionária do administrador público. Por outro lado, na dispensada, a licitação, a competição é possível, porque é uma hipótese de dispensa. E na dispensa, a competição é possível. Mas na dispensada, a licitação é vedada por lei. Embora seja viável a competição, a lei veda. Então, portanto, nós vamos falar de um ato vinculado. Perfeito? Bom, pessoal, nós vamos estudar algumas hipóteses mais importantes da licitação dispensável, porque é ela que normalmente aparece em prova. Então, veja, as duas primeiras hipóteses da licitação dispensável são as dispensas por valores. Na literalidade da lei, para contratação que envolva valores inferiores a 100 mil, para obras e serviços de engenharia, serviços de manutenção de veículos automotores, e para outros serviços e compras, valores inferiores a 50 mil. Mas aí, cuidado, o seguinte, esses valores são anualmente atualizados. E já não são mais 100 mil nem 50 mil reais, embora na literalidade da lei continuem esses valores, mas não são mais esses valores. Nos casos de obras e serviços de engenharia e serviços de manutenção de veículos automotores, nós vamos ter o valor de R$ 125.451,15. E aqui nós vamos ter R$ 62.725,59. Ou seja, quando for uma obra ou um serviço de engenharia ou manutenção de veículos automotores abaixo desses 125 mil, ou quando for outros serviços e compras abaixo desses 62 mil, é possível dispensa, mas é possível licitar. Só que cuidado, não será toda contratação que abaixo de algum desses valores que será possível a dispensa. Por quê? A lei nos diz que, para fins de aferição dos valores que atendam aos limites acima, deverão ser observados o somatório do que for dispendido no exercício financeiro pela unidade gestora e o somatório dos objetos de mesma natureza. Então, o que eu quero dizer? Uma unidade gestora, num exercício financeiro, fez uma obra no valor de 80 mil reais. Essa obra pode ser objeto de dispensa. Mas a mesma unidade gestora, no mesmo exercício financeiro, um período posterior, fez uma outra obra, mas com o mesmo objeto, cujo valor também é 80 mil reais. Essa segunda obra não poderá ser objeto de dispensa. Isso porque, pessoal, se eu somo a primeira com a segunda, ultrapassa os valores previstos na lei. Perfeito? Agora, esses dois requisitos aqui, não se aplicam nas contratações de até 8 mil, não são mais 8 mil, esses valores são atualizados anualmente, 10 mil, R$ 36,10 para os serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluindo o fornecimento de peças. Quando for uma manutenção de veículo automotor de propriedade do órgão ou entidade contratante no valor de até R$ 10.036,10, todas essas contratações podem ser objetos de dispensa, ainda que o somatório ultrapasse os R$ 125 mil lá previstos. Maravilha. Nessas dispensas por valores, pessoal, elas serão preferencialmente precedidas
de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados. E também serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo objeto deverá ser divulgado e mantido à disposição do público. Os valores que nós vimos serão duplicados quando quem contratar for um consórcio público ou uma agência executiva. É um consórcio público, é uma agência executiva, esses valores serão duplicados. Maravilha. Sigo com você. Chego à hipótese 3, que nós vamos começar das alíneas. Veja, quando não surgiram licitantes interessados, e aí eu ponho uma barra. E aí eu vou te dizer que aqui nós estamos falando da licitação deserta. E da barra para frente, nós vamos falar de uma licitação fracassada. Então, preste atenção. Quando não surgiram licitantes interessados, licitação deserta. Ou quando as propostas não foram válidas, ou quando consignarem preços superiores aos de mercado ou incompatíveis, a licitação é fracassada. Havendo licitação deserta, havendo licitação fracassada e mantendo-se todas as condições definidas em edital de licitação realizado há menos de um ano, é possível a dispensa. Então, veja que não basta ser deserta, não basta ser fracassada. Tem que ser deserta ou fracassada, manter todas as condições de um edital, de uma licitação realizada há menos de um ano. Aí é possível a dispensa. Veja, cuidado com o inciso 4, porque ele fala assim, olha, para contratações que tenha por objeto. E o inciso vai das alíneas A a M. Pessoal, por razões óbvias de limitação de tempo, eu não tenho condições de passar em cada uma com vocês aqui. Depois é uma leitura de casa, somada à resolução de exercícios, você vai saber quais são as hipóteses das alíneas que mais caem. Mas isso é um trabalho de para casa. Uma outra hipótese que eu quero trazer para você é o inciso 7, que vai falar que é dispensável a licitação nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, grave perturbação da ordem. E o caso mais importante, a dispensa emergencial. É dispensável a licitação nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade de serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, e somente para a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para parcelas que possam ser concluídas no prazo máximo de um ano, vedadas a prorrogação do contrato e a recontratação da empresa já contratada com base neste inciso. Ou seja, a dispensa emergencial é a mais importante porque, por si só, ela já é complexa. Tem que haver uma emergência ou calamidade que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade de serviços ou segurança. É somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para ser concluída no prazo máximo de um ano, ficando vedadas a prorrogação do contrato e a recontratação da empresa contratada com base nesse dispositivo. Essa parte final eu vou conversar com você daqui a pouquinho. Antes, eu preciso te falar da chamada emergência fabricada, prevista no artigo 75, parágrafo 6º. A emergência fabricada é aquela que ocorre em razão da desídia, da falta de planejamento do gestor. Essa emergência fabricada vai ensejar a dispensa, mas também vai ensejar a responsabilidade, a responsabilização do causador dessa emergência. Perfeito?
Maravilha. Vamos nessa parte aqui, olha. Vou até apagar o nosso slide para poder te mostrar aqui de novo, olha. Ficam vedadas a prorrogação do contrato e a recontratação da empresa. Isso foi questionado no Supremo, que na ADI 6890 entendeu ser constitucional a vedação à recontratação da empresa contratada diretamente por meio de dispensa. Então, essa parte final que veda a recontratação e também a prorrogação são constitucionais. Só que a lei, só que o Supremo diz o seguinte: essa vedação incide na recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa, só que olha aqui, pessoal, que extrapole o prazo máximo legal de um ano. O que eu quero dizer, o que o Supremo quer dizer? A empresa foi contratada pelo prazo de 6 meses. Não conseguiu concluir a obra. Pode prorrogá-la ou recontratá-la por até mais 6 meses? Por mais até 6 meses? Pode. O que não pode é prorrogar ou recontratar ultrapassando o prazo total de um ano. Como também não impede que a empresa participe de eventual licitação substitutiva à dispensa. Ao invés de fazer uma nova dispensa, a administração quer licitar, aquela empresa vai poder participar. Como também poderá ser contratada diretamente por um outro fundamento previsto em lei, incluindo uma nova emergência ou calamidade. Maravilha. Outro caso de licitação dispensável, e muito cuidado com este caso, é a contratação de profissionais para compor comissão de avaliação de critério de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Contratação de profissional para compor comissão de avaliação de critério de técnica. Se tratando de um profissional técnico de notória especialização, isso é caso de licitação dispensável. Se esse profissional técnico não for de notória especialização, é caso de licitar. Mas quando for de notória especialização para compor comissão de avaliação de critério de técnica, é dispensável. Se ele não é de notória especialização, tem que licitar. Muito cuidado com essa hipótese, eu vou voltar nela daqui a pouquinho para que você não confunda as situações. Mas, por enquanto, é isso. Vamos seguir. Chego com você na inexigibilidade. A inexigibilidade é a espécie de contratação direta fundada na inviabilidade de competição. A inexigibilidade é uma espécie de contratação direta fundada na inviabilidade de competição. É impossível competir, é inviável a competição. Preste atenção. Na dispensa, eu te disse, embora viável a competição, razões legais ensejam a não realização. Na inexigibilidade, é a inviabilidade de competição. Veja, pessoal, na inexigibilidade, o artigo 74 vai do inciso 1 a 5, cujo rol é exemplificativo. É exemplificativo. Diferente lá da dispensa, que eu não disse e digo agora, lá na dispensa o rol é taxativo. Na dispensa, o rol é taxativo, o rol do artigo 75. Na inexigibilidade, o rol é exemplificativo, e a gente começa a ver a primeira hipótese. A primeira hipótese, pessoal, é o produtor, é o fornecedor, é o representante comercial exclusivos. Produtor, fornecedor, representante comercial exclusivo. O sujeito é o único que produz, que fornece ou que representa. Tem competição? Não. A competição é inviável. Lembrando que essa
inviabilidade de competição será comprovado mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo que comprove que o objeto é fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, ficando vedada a preferência por marca. Maravilha. Segunda hipótese. Eu adoro a segunda hipótese. É o profissional do setor artístico. Esse profissional do setor artístico consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada. É um profissional do setor artístico consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada, podendo esse profissional ser contratado diretamente ou por intermédio de empresário exclusivo. Esse empresário exclusivo é pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente contínua da representação no país ou em estado específico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico. Maravilha. Terceira hipótese, a que eu não quero que você confunda com a dispensa. A contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, ficando vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então, não erre. Quando for o caso aqui, olha, contratação de profissional, contratação de serviço técnico especializado, de natureza predominantemente intelectual, com profissional ou empresa de notória especialização, a contratação do serviço com esse profissional de notória especialização é caso de inexigibilidade. Mas quando for o caso, veja, da contratação do profissional para compor a comissão de avaliação de critério de técnica, em se tratando de um profissional de notória especialização, é caso de licitação dispensável. Perfeito? Maravilha. Quarta hipótese, o credenciamento, objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. E a quinta hipótese, aquisição ou locação de imóveis cujas características de instalação e localização tornem necessária a sua escolha. Por que isso aqui é importante? Porque essa mesma hipótese na 8666 era uma hipótese de licitação dispensável. E agora, na 14.133, é uma hipótese de inexigibilidade de licitação. E precisam ser observados os seguintes requisitos: a avaliação prévia do bem, o estado de conservação, custos de adaptações, certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis, e justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado. Maravilha. Pessoal, a gente vai dar um salto na matéria e nós vamos chegar no tópico do julgamento das propostas. O que é importante aqui? Você entender que é possível que entre duas ou mais propostas haja empate. É absolutamente possível que entre duas ou mais propostas haja empate. A lei traz, então, critérios de desempate que precisam ser observados nesta ordem que aqui está. Então, olha só, esses critérios precisam ser observados de maneira sucessiva. Primeiro, uma disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta. Não desempatou, uma avaliação de desempenho contratual prévio dos licitantes. Não desempatou,
desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres, não desempatou, desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade. Precisa ser nesta ordem. Não desempatando, a lei ainda traz outros 4 critérios. A empresa tem que estar no estado licitante ou no estado do município licitante, ou seja, tem que estar no estado onde se realiza a licitação. Se não desempatar, empresa brasileira. Se não desempatar, empresa que invista em pesquisa ou desenvolvimento de tecnologia. Se não desempatar, empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da política nacional sobre mudança de clima. Ponto. A gente caminha na matéria e chega no ponto da habilitação. E aqui um ponto importante, pessoal. Na nova lei, diferente da 8666, primeiro se apresenta as propostas e julga as propostas, para somente depois habilitar o licitante e apenas o licitante vencedor. Primeiro apresenta a proposta, julga a proposta, para somente depois habilitar o licitante vencedor. Isso é a regra. Olha o que diz a lei. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder ao julgamento, que pode acontecer. A regra é, primeiro, apresenta a proposta, julga a proposta, habilita o vencedor. Mas é possível que a habilitação venha antes. Vindo a habilitação antes, tem que se habilitar todos que aparecerem. Habilitam-se todos. Todos que foram habilitados seguem para apresentar as propostas e terem as suas propostas julgadas. Do contrário, como regra, habilita-se apenas o vencedor. Agora, presta atenção. Sobre a regularidade fiscal. Em qualquer caso, mesmo havendo inversão de fases, na documentos relativos à regularidade fiscal, mesmo na inversão de fases, por isso, em qualquer caso, os documentos somente serão exigidos em momento posterior ao julgamento da proposta e apenas do licitante mais bem classificado. Ou seja, havendo ou não a inversão, os documentos relacionados à regularidade fiscal somente serão exigidos após o julgamento da proposta e apenas do licitante mais bem classificado. Outro ponto, veja, será exigida do licitante declaração que cumpre a reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência. Isso não é mais critério de preferência, como era na 8666. Isso é requisito para habilitação. É condição para habilitação o cumprimento da reserva de cargos para pessoa com deficiência ou reabilitados da Previdência. Maravilha. Pessoal, sigo com você, só conectar aqui na tomada o tablet, mas sigo com você e a gente chega, então, à temática da habilitação técnica. Habilitação técnica são os requisitos para execução do objeto. O objeto a ser licitado, o sujeito precisa cumprir determinadas expertises. Isso é a habilitação técnica. A comprovação da expertise para executar o objeto licitatório. Duas formas de comprovar: a qualificação técnico-profissional e a qualificação técnico-operacional. A qualificação técnico-profissional refere-se ao fato da empresa ter profissionais qualificados para exercer o objeto da licitação. Ao passo que a qualificação técnico-operacional, a empresa tem a expertise. O que eu quero dizer, então? Na qualificação técnico-profissional, a empresa não tem a expertise para executar o objeto.
mas ela contratou profissionais e esses profissionais têm a expertise para executar aquele objeto. A empresa não é do ramo, por exemplo, uma licitação para gerenciamento de presídios. A empresa não é do ramo. A empresa não é uma empresa de segurança. Ela é uma empresa de construção civil, uma empreiteira. Ela não tem expertise. Mas ela contrata profissionais que têm essa expertise de gerenciamento, de gestão prisional. E aí ela pode cumprir, ela pode ter a qualificação técnica por meio dessa qualificação técnico-profissional. Já a qualificação técnico-operacional, a empresa é do ramo, empresa de gerenciamento de presídios, uma empresa de segurança, ela tem a expertise, ela mesma pode fazer. Maravilha. Bom, os profissionais indicados lá para qualificação técnico-profissional deverão participar da obra ou do serviço objeto da licitação. E será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Veja, a empresa contratou o profissional. Esse profissional tem que participar diretamente da obra e do serviço. Agora, veja, o profissional pode morrer, ele pode ser mandado embora. E então ele pode ser substituído por outro profissional de experiência equivalente ou superior, mas tem que ser aprovado pela administração. O edital poderá prever aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto licitado, em hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado. Pense aqui nessa licitação de gestão prisional. A empresa pode subcontratar nutricionista para aquela gestão prisional, porque a empresa vai gerir o presídio, inclusive a questão alimentar do preso. A empresa não vai ter esse profissional dentro dos seus quadros. Então, ela pode subcontratar, limitado aos 25% do objeto. E muito provavelmente, no meu caso, aqui no meu exemplo, a questão nutricional deve ser bem menos do que 25% do objeto. E todas as empresas podem ter o mesmo nutricionista indicado para essa subcontratação, porque afinal só vai ganhar uma. Então ele vai ser efetivamente subcontratado somente de uma. É isso que a lei permite. Bom, outro ponto é a habilitação fiscal, social e trabalhista. Aí eu quero atenção com você neste caso e neste caso. Tem que apresentar regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal. Regularidade. Para isso, tem a súmula 283, que diz que, para fim de habilitação, a administração não deve exigir do licitante a apresentação de certidão de quitação das obrigações. Ela deve exigir, na verdade, prova da regularidade. Então, não tem que se exigir quitação, tem que se exigir regularidade. O sujeito pode estar com débitos na fazenda, mas pode estar em parcelamento. Ele pode estar em objeto de moratória, ou seja, está com a exigibilidade suspensa. Ele tem uma certidão positiva de efeitos negativos. Ele ainda está regular. E no que tange a regularidade perante a Justiça do Trabalho, isso foi questionado no Supremo. E o Supremo entendeu que isso aqui, essa exigência, é constitucional. Bom, outra discussão que eu quero ter com você é a habilitação econômico-financeira. Esses 4 itens são importantíssimos e as partes destacadas aqui são as questões da prova. Veja, pessoal, sobre a habilitação econômico-financeira, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e índices de rentabilidade ou lucratividade. Pode cair a literalidade na sua prova. Não é possível a exigência de valores mínimos de faturamento, de índices de rentabilidade. Pode falar assim, é permitido, está errado. Ou é vedado, está certo.
Ou pode cair, ó, analise as cláusulas do edital a seguir. Cláusula 1. Exige-se faturamento mínimo anterior de X. E um dos itens perguntar, a cláusula tal é válida ou inválida? Exigindo valor mínimo de faturamento ou índice de rentabilidade ou lucratividade, não pode, é vedado, é ilegal a cláusula. Outra coisa, é admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas as parcelas já executadas nos contratos firmados. Isso aí é óbvio que é admitido, igual a gente, né? Você tem X reais para gastar no seu cartão de crédito. Quando você compra uma coisa, aquilo já abate do seu poder de compra, da sua capacidade econômico-financeira. Mas na medida que você vai cumprindo, vai pagando as parcelas, vai liberando o seu cartão. É a mesma coisa aqui. Nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, olha o verbo, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% do valor estimado. Então, veja, é um ou outro. Ou é capital mínimo, ou é patrimônio líquido mínimo. Não podem os dois. E fica vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a avaliação da situação econômica financeira suficiente ao cumprimento das obrigações. Ponto. Pessoal, vamos agora entrar no ponto das modalidades de licitação. Nós temos essas 5 modalidades. Você já está careca de saber isso. Pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Tendo sido extintas a tomada de preço, tendo sido extintos o convite. A escolha da modalidade agora é de acordo com a natureza do objeto. Não importa, para definir qual é a modalidade, o valor da contratação. Isso era importante lá na 8666. Aqui não é mais. Aqui o importante é a natureza do objeto. Veja que ficam vedadas a criação ou a combinação entre as existentes. Ou seja, eu não posso fazer meia mussarela, meia calabresa. Eu não posso fazer meio pregão, meia concorrência, meio pregão, meio concurso. Eu tenho que seguir integralmente com uma modalidade. Não posso fazer a mistura, a combinação, nem criar uma nova modalidade, que não as que estejam previstas em lei. Bom, vamos lá. O que eu quero conversar com você? Primeiro, algumas coisas sobre pregão. Anote para mim que o pregão é a modalidade de licitação obrigatória. Pregão é modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujos critérios de julgamento serão ou menor preço ou maior desconto. O pregão pode ser utilizado para os serviços de engenharia, desde que qualificados como serviços comuns de engenharia. Porque nós temos os chamados serviços especiais de engenharia, em que não vai caber o pregão. Então, o pregão é obrigatório para aquisição de bens e serviços comuns e pode ser utilizado para os serviços comuns de engenharia. Maravilha. Outra modalidade que eu quero falar com você, a concorrência. A concorrência é modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais, de obras e de serviços comuns e especiais de engenharia, para bens e serviços especiais, obras e serviços comuns e especiais de engenharia, ou seja, os serviços comuns de engenharia cabe tanto pregão quanto a concorrência. A concorrência pode adotar todos os critérios de julgamento
exceto o maior lance ou oferta. Porque o maior lance ou oferta é próprio, é típico do leilão. Por quê, pessoal? A concorrência não pode ser utilizada mais para alienação de bens públicos. A concorrência não pode ser utilizada para alienação de bens públicos. Agora, necessariamente, ou é leilão ou é caso de licitação dispensada. Maravilha. Pessoal, vamos lá. Eu quero estudar com você um critério de julgamento específico. Esse aqui, o critério do maior retorno econômico. O maior retorno econômico é o critério de julgamento utilizado, olha aqui, ó, exclusivamente para a celebração do contrato de eficiência. Maior retorno econômico é utilizado exclusivamente para a celebração do contrato de eficiência. E considerará a maior economia para a administração, remunerando o contratado com base num percentual que incide de forma proporcional à economia efetivamente obtida. E observe o seguinte: o conceito do maior retorno econômico e do contrato de eficiência estão ligados. Veja, maior retorno econômico considera a maior economia para a administração, remunera o contratado com base num percentual na economia gerada. O que é o contrato de eficiência? É o contrato cujo objeto o sujeito presta serviço, que pode ser obra, fornecimento de bens, com o objetivo de fazer o quê? Proporcionar economia, reduzindo as chamadas despesas correntes, remunerado o contratado com base num percentual da economia. Então, nós estamos falando de conceitos que estão ligados. Retorno econômico, maior retorno econômico, contrato de eficiência. São conceitos que estão ligados. Por isso, o maior retorno econômico é utilizado exclusivamente no contrato de eficiência. Bruno, me dá um exemplo. Contrato de energia elétrica, em que a administração quer uma redução da conta de luz. É contrato de eficiência, porque é redução de despesas correntes, e remunera o contratado com base na economia que ele pretende gerar, que ele diz gerar. Veja bem. Quais são as propostas? Como que se apresenta propostas no critério do maior retorno econômico? Duas propostas. Nós vamos ter uma proposta de trabalho e uma proposta de preço. A proposta de trabalho, o sujeito vai dizer o que ele vai fazer. A obra, o serviço ou o bem que ele vai fornecer ou realizar. E ele vai dizer qual é a economia que ele estima gerar. Então, ele vai dizer o que ele faz e qual é a economia que ele estima gerar. Proposta de trabalho. A proposta de preço, ele vai dizer o quanto que ele cobra da administração para fazer o que ele vai fazer e para a economia que ele vai gerar. Como que eu sei, então, quem é o vencedor? A lei vai me dizer. A lei vai dizer que, para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico é o resultado da economia que se estima gerar, deduzida a proposta de preço. Então, eu pego aqui licitante 1, licitante 2. Licitante 1 diz que a economia que estima gerar é de 50 milhões e que o preço que ele vai cobrar para isso, para fazer essa economia, é de 10 milhões, valor líquido de economia de 40 milhões. O licitante 2 diz que vai gerar uma economia de 48 milhões e vai cobrar da administração valor de 5 milhões, valor líquido de 43 milhões de economia. Quem ganha? Ora, o licitante 2. Porque, para efeito de julgamento, é o retorno econômico, é a economia que se estima gerar, deduzido do preço que ele vai cobrar. Quando não for gerada a economia prevista, a diferença entre a contratada e a efetivamente obtida é descontada da remuneração.
E se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o sujeito ainda sofrerá outras sanções. Por fim, o edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que serve de base de cálculo para a remuneração devida ao contratante. Perfeito? Maravilha. Pessoal, com isso, eu fecho com você esse nosso encontro, mas ainda não fecho a temática das licitações, porque eu ainda quero conversar com você também sobre contratos. Mas ainda quero conversar mais um pouquinho sobre licitações, parte de contratos, e aí a gente segue a matéria. Mais uma vez, me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Mais uma vez, divulgo o meu Manual de Direito Administrativo, publicado pela editora Gen, editora Meta. Busque no lugar que estiver mais barato, muito possivelmente na Amazon. Muito bem. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado pela presença de todos vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.